Oi pessoal, esse que vos fala é o professor Abraão Gomes, de Barra do Corda. Estou mais uma vez aqui para que nós possamos juntos falar sobre um assunto bem importante, que a gente já vem falando há vários dias, vários tempos na realidade, que é um assunto que é primordial para nós alencarmos aí então a abstração, do conhecimento. Nós bem sabemos que ler, eu diria que seria um dom. Não é questão de saber ler, mas é questão de gostar de sempre estar lendo. E nós estamos vendo um fenômeno em nosso meio, a questão de que cada momento que passa a gente percebe que as pessoas fogem ou elas estão se distanciando da ideia do entendimento do mundo na sua totalidade. Tanto nas conversações do dia a dia, no diálogo, enfim, que você faz com alguma pessoa, é uma mensagem escrita ou verbalizada, no que diz respeito, falada, e a gente percebe que as pessoas estão se distanciando do sentido das palavras. E aí nós bem sabemos que nós temos o analfabeto em si, que é a pessoa que não teve a oportunidade de estudar, ou a pessoa teve e não teve interesse de aprender, que é simplesmente o analfabeto. Ele é caracterizado por aquela pessoa que não conhece o alfabeto, ou seja, não conhece as letras. E às vezes conhece somente as letras, mas não sabe associar em sílabas e automaticamente em palavras e assim sucessivamente. Mas nós temos um analfabeto que esse está realmente, de uma natureza bem astronômica, cresce-se a cada dia e às vezes as pessoas não percebem que são assim. E a gente quer falar sobre isso, sobre o analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele que aprendeu a ler, mas não sabe captar, entender, fazer abstrações ou entendimento daquilo que está lendo. Isso, pessoal, chega no Brasil a 92 a 95% das pessoas. E entre elas, até entre professores, isso atinge. Isso é uma pesquisa feita pelo INAF. O INAF é um instituto que faz, então, a medição do analfabetismo funcional no Brasil, e ele é chamado ou notificado a fazer isso pelo MEC. Então, nós temos aí, e a gente percebe no cotidiano, na conversa, no diálogo entre as pessoas que a gente percebe então no dia a dia. E para embasar isso, uma frase bem interessante que eu acho do Cláudio de Moura Castro, que ele diz o seguinte: o brasileiro não lê o que está escrito, ele lê aquilo que ele imagina que no fundo o autor quer dizer. Ou seja, a maioria das pessoas que leem, elas dizem assim: eu entendi, mas quando você fala de entendimento de texto ou interpretação de texto, você só pode dizer que interpretou ou que compreendeu o texto se você achar a ideia do autor e não achar ou tentar adivinhar o que ele quer dizer. Porque isso é uma adivinhação, é um jogo, é um bingo. E ler e entender não é isso. Quando nós falamos de ler e entender, nós estamos nos prendendo à ideia de que quem escreveu aquele texto quer passar uma mensagem. E no momento em que você lê e entende a mensagem, você compreendeu o autor. Mas se você sair dizendo que entendeu e começar a falar coisas que não estão no texto, você está só mesmo pronunciando ou proliferando falácias que não está ali no texto. Você quer somente adivinhar o que está no texto. E muitas das vezes as pessoas dizem assim para mim: professor, eu sou bom de interpretação de texto, mas eu não gosto de gramática. Então eu digo: olha, então você não sabe nem ler direito e você não sabe também na hora de escrever, você não vai saber escrever se você não souber de gramática. O que está acontecendo, pessoal, que está havendo na maioria dos ensinos, na maneira que estão passando a leitura, estão ensinando o ato de ler e compreender. Eu estou falando desde o pré-1, pré-2, que deveria começar aqui, vamos supor mesmo colocando na lei, que diz que é somente lá no primeiro ano que você começa então a questão da alfabetização em si, estão começando errado. E aí eu digo que é uma programação para analfabetos funcionais, a maneira que estão
passando a leitura. Outrora, a pessoa com a quarta série, quinta série, que era a antiga quinta série, que hoje corresponde ao terceiro e quarto ano, eles já saíam da escola lendo e interpretando tudo, porque eles sabiam fazer, sabe o quê? Eles sabiam de fonética, eles sabiam separar as sílabas. Coloca um aluno hoje do ensino médio para separar 5, 4, 6 palavras que você colocar. Ele não sabe. Então, não estão ensinando mais separação de sílaba, a questão da tonalidade da expressão, qual é a sílaba tônica, né, da palavra. Então, se você não sabe a sílaba tônica de uma palavra, você, até mesmo na hora de ler, você lê errado. Então, se você está lendo errado, você não vai compreender nada do texto. É importante você saber gramática. Até na hora de escrever, você escreve de uma maneira mais correta, mais fundamentada. Por exemplo, se eu for escrever, Paulo viajou para São Paulo. Paulo breve voltará. Eu repeti Paulo 2 vezes. Mas se eu tiver uma cadência, uma estrutura gramatical, eu vou colocar diferente. Eu vou colocar Paulo viajou para São Paulo. Ou mesmo voltará em breve. Esse ó está substituindo, virou então pronome oblíquo, né? Está substituindo aí então a palavra Paulo. Ou mesmo voltará. Ou é o que? No lugar de Paulo eu coloquei ou mesmo voltará. Então, quem vai te dar essa base? A gramática. Então, o pessoal não está mais ensinando as crianças a separação de sílabas, a sílaba tônica, o hiato, ditongo, tritongo. Não está tendo mais a base fonética, a base morfológica, a base sintática. Então, se você não sabe de gramática, você não pode sair daí dizendo que entendeu o texto. Porque muitas das vezes, uma vírgula muda todo o sentido do texto. O que vai te dar isso? É a questão lá da gramática que vai trabalhar com a questão de pontuação. Se eu digo assim, Maria, você estuda? Aí se Maria responder, não, se ela for escrever, não estudo. Se ela for escrever, não, vírgula, estudo, quer dizer que ela estuda. E se ela não colocar uma vírgula no texto, ela quer dizer que ela não estuda. E se ela colocar uma vírgula depois do termo não, quer dizer que ela estuda. Então a vírgula muda todo o sentido do texto. Por exemplo, a questão da crase, que é importante. Se eu disser assim, a noite chegou. Se eu disser assim, a noite chegou, falando ou escrevendo, quer dizer que o dia terminou e a noite chegou. Agora, se eu escrever ou falar assim, a noite chegou, a noite com A craseado, com acento grave, quer dizer que alguém chegou na minha casa à noite. Então, são tonalidades, são expressões que parecem não ter, por causa de um simples acento grave, né, do fenômeno da crase, muda todo o sentido. Então, toda essa estrutura gramatical tem que ser ensinada. Então, se não está havendo esse preparo para que haja um entendimento cabal do texto, é por isso que esse vídeo se trata disso. É o quê? São analfabetos funcionais programados. Para quê? Para atuar no dia a dia. Vamos fugir disso, querido. Vamos tentar entender um pouco o texto, vamos ler mais, vamos ensinar o sentido gramatical, que vamos trabalhar então aí com toda a questão morfológica, sintática dos termos e das frases. Entender um texto é captar a ideia do autor e não captar aquilo que eu gostaria que ele tivesse falado. Abraço, bye bye.